Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor José Marques de Química do Colégio Ari de Sá e estamos juntos nesse projeto Ari Resolve ITA. Hoje vamos resolver a questão 65 da primeira fase do vestibular ITA 2021. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para receber nossos novos vídeos. Fique ligado que toda segunda, quarta e sábado, às 19 horas, tem vídeo novo no canal. Sem mais enrolação, vamos à nossa resolução. Considere as proposições abaixo. Enunciado bem direto, mas você vê que tem 6 proposições, então não é uma questão curta. Primeiro, intensidade da luz depende da frequência ou do comprimento de onda da radiação empregada. Gente, esse item aqui levantou uma polêmica ano passado, porque você pode olhar para a energia e para a intensidade de duas maneiras diferentes. Ou você olha para o caráter corpuscular da luz e utiliza a teoria quântica para analisar como se a luz fosse composta por fótons e aí você dá a quantização da energia. Ou então você diz que a intensidade da luz depende do quadrado da amplitude, que é olhar para a luz de uma maneira um pouco mais ondulatória, certo? E dessas duas maneiras, você vai ter duas respostas diferentes, tudo bem? Aqui para esse item. De uma maneira, esse item vai estar falso, de outra maneira, esse item vai estar verdadeiro. Agora acontece que, qual é a ótica que você utiliza para esse item? Você tem que tentar se lembrar de como esse conteúdo, que é dentro da parte de atomística, já caiu na prova do ITA. As provas que caíram, todas levaram em consideração, as questões que já caíram desse assunto, o caráter corpuscular da luz, que a energia depende da frequência, tá certo? Se a energia depende da frequência e foi assim que caiu, essa é a maneira que você tem que utilizar. Tanto é que a melhor dica, o melhor material que você tem para estudar para as provas do ITA são as provas do ITA. Então, quando você se lembra disso, você tem a sua resposta. Caramba, eu vou olhar para a luz de que maneira? Corpuscular ou de maneira mais ondulatória? Se o que já caiu em prova foi olhando de uma maneira mais corpuscular, é dessa primeira maneira que eu vou olhar, tá certo? Então, você pode escrever o seguinte, ó, a energia ela é igual a HF para um fóton, né? Vamos olhar aqui só para um fóton, tá certo? Ou então, eu posso escrever que a energia é igual a hc sobre lambda, né? Porque velocidade da luz é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Intensidade, por sua vez, é potência sobre área. E o que é potência? É energia, trabalho, enfim, sobre tempo. Então, vou escrever assim, ok? Substituindo o que a gente colocou aqui no começo, essa equação vai ficar hc sobre lambda, que multiplica a variação de tempo, que multiplica a área, tá? Então, depende da frequência do comprimento de onda. A gente já viu que pode depender do comprimento de onda, ou então a gente pode escrever que a intensidade, se a gente for pegar essa primeira escrita, vai ser HF, né, sobre variação de tempo vezes a área. E isso levando em consideração que eu estou olhando só para um fóton, né? Porque se eu estivesse olhando para N fótons, eu multiplicaria aqui do lado direito da equação por N. Mas isso não vai fazer diferença. Então percebam aqui que a gente tem dependência com o comprimento de onda, tá certo? Como o item falou, ou então com a frequência. Como eu falei, como nas questões anteriores, o que o ITA pediu, né? Questões de provas anteriores, foi levando em consideração o caráter corpuscular, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, a gente vai dizer que esse item é verdadeiro, ok? Próximo. Dentre as cores do espectro visível, a azul é que possui maior intensidade devido ao seu menor comprimento de onda. Então, olha só, falando de novo intensidade, né, que pode confundir, vamos pensar assim, ó. Colocar aqui uma reta, né? Isso daqui é comprimento de onda. Aí a gente tem um intervalo aqui do visível, tá certo? O visível, lambda eu vou colocar em nanômetro, é aproximadamente de 400 nanômetros para 700 nanômetros. Para essa questão você não precisaria saber o valor exato, mas você precisaria saber que o violeta, que é a radiação que tem menor comprimento de onda, está mais à esquerda, tá certo? Você precisaria saber disso, que ela é a radiação que tem menor comprimento de onda dentro do visível. Lembrando que isso daqui, ó, é o visível, tá? E quem tem maior comprimento de onda é o vermelho.
certo? É o vermelho. E depois, à esquerda do violeta, a gente vai ter o ultravioleta. À direita do vermelho, a gente vai ter o infravermelho, tudo bem? E aí, o que o item falou, lendo de novo, dentre as cores, o azul possui maior intensidade devido ao seu menor comprimento de onda. O azul ele está à direita do violeta, então ele não tem o menor comprimento de onda, logo esse item está falso. Aqui eu fiz esse esquema para mostrar para vocês, né? O azul ele está por aqui assim, certo? Lembrando que isso aqui é um esboço, né? Não está em escala. Mas você conseguiria fazer esse item aqui de maneira super rápida. É só você lembrar que quem tem menor comprimento de onda não é o azul, é o violeta, certo? Então, esse item aqui ia rápido. Terceiro, dentro do espectro visível, a luz vermelha é a radiação que possui o menor comprimento de onda. Mesma coisa, isso daqui está falso e você consegue fazer com a justificativa do item anterior. 4 agora. O estado do elétron em um átomo é completamente definido pelos números quânticos N, L e M. N principal, L secundário ou azimutal, ML é o número quântico magnético. Esses definem a posição e a energia do elétron no átomo, né? O magnético ele define a posição do elétron no subnível. Só que isso não define completamente o elétron, porque a gente ainda precisa saber qual é o sentido da rotação do elétron dentro do orbital, tá? Porque dependendo do sentido de rotação dele, a gente vai ter um estado para o elétron, tá? E isso vai fazer total diferença. Então esse item está falso, porque o estado precisa do principal, do secundário, do magnético e do spin, né? Esse no último subnível aqui é o spin, porque como o nome já sugere, ele dá a rotação do elétron dentro do orbital. Por isso esse item também está falso. Quinta, a configuração eletrônica dos átomos é determinada pelo princípio da construção, pelo princípio da exclusão de Pauli e pela regra de Rand. Aqui também é praticamente uma definição, certo? Não tem muito o que falar a respeito disso. Só que o princípio da construção é a junção do princípio da exclusão de Pauli com a regra de Rand. O que diz cada um desses princípios? O princípio da exclusão de Pauli diz respeito a só poder haver no mesmo orbital 2 elétrons. Ou então eu posso enunciar da segunda maneira, que 2 elétrons não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos. O princípio da exclusão de Pauli tem esses 2 enunciados, tá? Eu já vi questão de verdadeiro ou falso, colocando um desses 2 enunciados e vi gente errando porque achava que só podia ser um deles, tá? Mas os 2 estão verdadeiros. E a regra de Rand? A regra de Rand estabelece que os elétrons têm que ser distribuídos em ordem crescente de energia na eletrosfera, certo? Sempre de mais próximo do núcleo para mais distante do núcleo, e caso os elétrons estejam no mesmo subnível, a gente primeiro coloca um elétron em cada orbital e depois volta emparelhando os elétrons se sobrar elétron para colocar, tá certo? Isso aqui é a regra de Rand. Juntou o princípio da exclusão de Pauli com a regra de Rand, você tem o princípio da construção. Então, esse item também é verdadeiro. E o último, na tabela periódica, os pares de elementos com relação diagonal geralmente exibem propriedades químicas semelhantes. Isso daqui é um item bem interessante que a gente vai analisar da seguinte maneira. Ó. Vamos colocar aqui um pequeno pedaço da família 1A, certo? Da família 2A e da família 3A. Eu vou colocar a família 3A aqui, próxima, mas a gente sabe que começam a aparecer os elementos de transição aqui depois do cálcio, né? Mas eu não vou me preocupar com eles. Então a gente tem aqui o boro, alumínio, gálio e assim por diante, né? A tabela continua para cá e continua para baixo. Esse item, gente, está trabalhando com uma coisa chamada relações diagonais, tá certo? Que é um fato que existe na tabela periódica. Na verdade, é mais algo de caráter observacional, tá? É uma observação que é feita. Elementos que estão na mesma diagonal, por exemplo, lítio e magnésio, ou berílio e alumínio, certo? Tendem a mostrar propriedades físicas e químicas semelhantes. E isso daqui a gente chama de relações. Por exemplo, que relações diagonais a gente tem?
Lítio e magnésio são dois elementos químicos que têm uma propriedade muito ímpar na tabela. Eles conseguem diretamente reagir com o nitrogênio atmosférico. E o nitrogênio a gente conhece por ser um gás inerte, né? Ele tem uma ligação tripla que é muito difícil de quebrar. Então, comumente, ele não reage. Mas, em condições normais, eu posso pegar uma fita de lítio ou então uma fita de magnésio e queimar, que uma pequena parcela do que for formado nessa reação de combustão vai ser do nitreto de lítio e do nitreto de magnésio, tá? Então, nessa equação ficaria algo assim. Li3N e Mg3N2, tá certo? Balanceando aqui é 3 no lítio, 3 no magnésio, e aqui eu posso colocar 1,5 no nitrogênio, tá certo? Então isso daqui é um exemplo de relação diagonal, tá? Como a gente colocou no magnésio e no berílio e no alumínio, vamos colocar uma relação diagonal que existe entre eles também. No caso agora do berílio e do alumínio, a gente pode citar um fato muito interessante. Quando eles formam os cátions, a gente tem berílio 2+, e vai ter o alumínio 3+, né? Vamos primeiro escrever aqui o berílio. O berílio, ele complexa com a água. O que é complexar? É formar composto de coordenação, quando normalmente a gente tem um metal, ou então um cátion metálico, um íon metálico, que faz ligação covalente com íons ou moléculas, como no caso aqui do berílio, com 4 moléculas de água. Então a gente vai ter o Be, H2O4. Como a água não tem carga, a carga desse cátion aqui vai ser 2+. E o que acontece aqui de interessante? Essa espécie, ela consegue perder prótons como se fosse um ácido, tá certo? Isso vem do fato do berílio ser um cátion muito pequeno, porque ele vai ter apenas uma camada, né, o berílio 2+, quando ele perder os elétrons, e tem uma carga muito alta. Então ele vai ter um poder polarizante muito alto, como já apareceu inclusive numa questão anterior. Então o que ele vai fazer? Ele vai puxar a densidade eletrônica da molécula de água, o oxigênio vai perder um pouco da densidade eletrônica dele, só que o oxigênio não gosta de perder densidade eletrônica. Então ele vai puxar do hidrogênio que está ligado a ele. Quando ele puxa a densidade eletrônica do hidrogênio, esse hidrogênio fica positivo. Se eu tenho hidrogênio com densidade de carga parcial positivo, ele pode ser perdido na forma de um próton, de um H+, tá certo? Conferindo um caráter ácido à solução. Aí a gente vai ter aqui H3O+. Aí o que sobra? Apenas uma molécula de água perde o próton, tá certo? Porque apesar de ser ácido, não é um ácido muito forte. Então a gente tem aqui BeH2O3, e o que sobra depois que a molécula de água perde um próton é o OH-. Junta a carga 2+ anterior com essa carga negativa do OH, e aí a gente vai ter uma carga final de +1, tá certo? E bem aqui, ó, está o caráter ácido. Agora para o alumínio. O alumínio, ele gosta de complexar com 6 moléculas de água. Tá? E aí vai formar esse cátion aqui, AlH2O6, 3+, tá certo? E vai acontecer a mesma coisa. O alumínio tem uma carga 3 e um tamanho relativamente pequeno, porque o cátion alumínio vai ter 2 camadas apenas. Então a gente vai ter aqui, ó, AlH2O6, 3+, reagindo com a molécula de água e perdendo um próton, dando H3O+, e o que sobra é H2O5 OH2+. Então, olha só o caráter semelhante aqui, ó. Eles reagem com água, eles complexam com água de maneira semelhante e eles tornam o meio ácido de maneira semelhante. E tem também outras propriedades, como, por exemplo, formar camada de passivação. Professor, o que é camada de passivação? É uma camada de óxido, uma película de óxido, que protege a superfície do metal, tá certo? O alumínio tem isso, tanto é que a gente usa objetos de alumínio no dia a dia, e mesmo assim o alumínio não reage, certo? Isso é uma camada de passivação. O berílio também forma, tá? E é uma observação que a gente vê da prática, da posição desses elementos na tabela, tá certo? Então esse item, gente, é verdadeiro. Aí o que essa questão quer? A soma dos números associados a sentenças erradas é igual. Isso aqui foi a primeira vez que eu vi na minha vida, certo? De você precisar somar as alternativas erradas para dar a resposta. E eu
Acho que também na prova do ITA foi a primeira vez que caiu. O fato é que, independente do que for pedido, a gente simplesmente responde. Vamos só voltar aqui para a gente ver quais são os falsos, né? O item 6 é verdadeiro. O item 5 é verdadeiro. O item 4 é falso, então temos o item 4. O item 3 é falso, então 4 mais 3, 7. O item 2 é falso, 7 mais 2, 9. E o item 1 é verdadeiro. Então a nossa resposta, 9, é item C de casa. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e não esquece de deixar nos comentários as questões do vestibular do ITA que você quer ver a nossa equipe de professores resolvendo aqui. Foi um grande prazer estar com vocês e até a próxima. Valeu!